Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Cido, este é o canal Cido Assis. E hoje, dia 22 de junho, dia do meu aniversário. Dia do meu aniversário 5.9, como costumam dizer, né? Já tô aí na maturidade. É melhor a gente falar assim que está na maturidade, na fase da maturidade, né? Em termos filosóficos, a vida começa assim com uma certa idade, né? Depois de uma certa idade, como o próprio Platão já reafirmava isso, né? Então a maturidade ela tem uma importância muito grande na vida da gente. Tem muita gente que encara velhice parece como algo que parece que chegou o fim da vida, né? Acabou tudo. Não, não é dessa maneira, não. Eu também não encaro dessa maneira. A gente precisa, sim, claro, mudar uma- muitas coisas na vida da gente, né? Sempre pensar que o nosso corpo, o nosso organismo, que o envelhecimento tem a ver com um processo natural, biológico, né? Que já não aguenta muita coisa. Isso aí é um procedimento normal. Não é que a gente vai estar com qualquer coisa negativa na cabeça, de que, nossa, eu envelheci, ou eu vou passar a minha vida também reclamando, né? Eu vou, assim, reclamar na minha vida por conta da velhice. Eu percebo muitas mudanças que vão acontecendo. Uma é aqui, né? A cabeleira que já não é mais a mesma coisa, que vai perdendo. Outros embranquecem, né? O cabelo, né? Mas isso tudo faz parte de um processo natural de vida, nossa. E o que a gente precisa é encarar cada mudança que nós temos na nossa vida. A aparência, mudança da aparência, essa coisa toda, e se cuidar, né? A coisa básica, o principal é o cuidado, né? A gente precisa se cuidar. Alimentação, procurar fazer exercícios, né? Olhar um pouco para a gente, olhar para a gente, dar um tempo para a gente, isso é importante, né? E por que não hoje em dia se fala muito em meditação? Eu faço muito pouca meditação. Por que não colocar como propósito daqui para frente agora fazer meditação, né? Eu acho que é isso. Tá bom, gente? Esse é um recado que eu queria passar aqui, né? Nesse dia, dia 22 de junho, dia do meu aniversário, tá? É um dia assim que se aproxima, né, aí de São João, da festa de São João, dia 24. Também é um dia assim importante onde começa o inverno, né? O inverno aqui brasileiro, tá bom? Então, tem muitas coisas interessantes, festa junina, né? É um período assim muito interessante. Temos que dar graças a Deus, sabe? Que bem assim no período do meu aniversário tem muitas festas, né? Festas religiosas, que já fomos aqui em várias aqui, festas religiosas. Tudo acontece esse mês de junho, julho, né? Vai um pouquinho até agosto. E muitos aniversariantes ao mesmo tempo, né? Também. Por isso eu quero também desejar um feliz aniversário, né? Para todas as pessoas que fazem aniversário nesse mesmo dia. A professora Loriege, uma grande amiga nossa, né, também faz aniversário nesse mesmo dia. Parabéns, Loriege. E todos que fazem aniversário também nesse mesmo dia. Tá? E quero agradecer e muitas felicitações que eu recebi. E recebi inúmeras felicitações que não dá nem para quantificar lá no Facebook de amigos, amigas e a minha família também, meus filhos, minha esposa e também minhas irmãs, minhas sobrinhas, sobrinhos, primos, primas que eu tenho recebido assim, os parabéns. Isso é muito gratificante, né, gente? As pessoas lembrar da gente, né? Lembrar da existência. Isso tem um sentido muito grande,
né, uma motivação muito grande para a gente. Tá bem? Vou então passar aqui a notícia de hoje para vocês. Na realidade, eu queria assim mais comentar, fazer um comentário rápido, tá, do que eu estou achando desse contexto todo. É sobre essa guerra que está acontecendo entre Israel e o Irã, né? E que os Estados Unidos agora entrou no meio campo. Eu acho que foi agora nessa madrugada, tá? Que houve ataque dos Estados Unidos contra o Irã, e o ataque dos Estados Unidos foi assim muito pontual na parte onde há ali possivelmente, né, a fabricação de urânio, né, que o pessoal acusa que essa fabricação de urânio então tem a ver com a fabricação de bombas atômicas. E é claro que esses países, então, como eles são imperialistas, né? A gente sabe que Israel acaba exercendo uma espécie de um império também ali no Oriente, mas Israel é o pau-mandado, né? Como um bom mato-grossense, né? Um pau-mandado dos Estados Unidos. E os Estados Unidos é uma coisa incrível, né? Assim que faz parte até da inteligência dos Estados Unidos. E o que eles fazem? Eles entram na guerra depois que o pau comeu já, né? Então, primeiramente Israel foi lá, bombardeou, né, o Irã. Irã respondeu, claro que o Irã está respondendo. Eu encaro muito a questão do Irã como resistência. Eu encaro como resistência. Esse é um ponto de vista que eu tenho, tá? Como resistência, tá? Isso é uma questão que nós podemos discutir. Os Estados Unidos, né, que está por trás, num certo sentido, por trás de tudo o que está acontecendo ali com Israel, porque os Estados Unidos é assim, ele tem os países deles, né, localizados no mundo todo. É assim que age o império, né, para ele poder comandar esses países. Israel é um desses, né, aliado, né, aos Estados Unidos. E então os Estados Unidos espertamente, né, espera que enfraqueça, isso aí faz parte de uma estratégia de guerra, que o Irã esteja, num certo sentido, enfraquecido, para depois eles entrar, né? Eles têm uma grande força, tudo bem, mas eles não entram assim já de começo, né? Eles vão depois, porque aí vem com essa conversa fiada de que eles estão entrando para poder, inclusive, trazer a paz, para poder forçar que a paz aconteça. Aliás, essa questão da paz é muito discutível, né? O quanto que é discutível essa questão da paz quando o próprio Trump fala sobre isso. A paz, né? Que o Irã deixe, então, de guerrear, que o Irã é como se fosse assim, que o Irã se converta, né? Que deixe essa guerra e e aceite a paz ou qualquer coisa assim. Mas isso é muito engraçado, né? Pensem comigo aqui. É o Irã que está provocando essa guerra? É o Irã que tem provocado tudo isso? Quem é que está provocando essa guerra toda? É Israel, é claro. Essa guerra tem uma coisa impressionante. Ela é uma guerra que não tem sentido. Ou seja, sentido vai ter para o sentido imperialista, como a gente sempre costuma dizer aqui, tá? De conquista de território, essa coisa toda. Mas, se você for olhar a fundo, quer dizer, qual que é a motivação dessa guerra toda? Por que estão fazendo tudo isso? Por que essa matança toda? Na realidade, não deixa de ser o enfraquecimento que o próprio Israel, né, encara então que todos os seus vizinhos então são inimigos. E é interessante que uma boa parte aí, por exemplo, dos vizinhos tem armas nucleares, né? Tem forças, tá? Israel sabe muito bem disso. E eles estão então assim provocando essa coisa toda, provocando. E aí o país, igual Estados Unidos, né, o próprio Israel está nesse meio também, eles têm que sempre mostrar para o mundo que eles têm a força, né?
que eles são os mais fortes do mundo, que todo mundo tem que dizer amém, tem que obedecer, né? No fundo é isso. O Trump e as reações dele, a truculência, essa coisa toda, é de um grande poderoso que ele quer botar todo mundo aos seus pés. Então, se todo mundo de repente ajoelhasse, por exemplo, aos pés dos Estados Unidos, aos pés do Trump, nossa, ele ia ficar feliz. Só que ia desagradar por um lado, porque esse tipo de gente, eles querem briga o tempo inteiro. Eles querem guerrear, eles querem. Esse é o desejo deles, né? Eles não se contentam. Né? A gente vai percebendo assim as atitudes da extrema-direita aqui no Brasil, inclusive, é dessa maneira. Quer briga o tempo inteiro, né? Quer quebrar o pau, sabe? Às vezes a briga em si, né, o ódio, sabe, a violência, não tem tanto sentido. Não tem tanto sentido, mas. Tá? Porque, no fundo, eles querem impor assim, o que eles pensam, né? Que é um pensamento unilateral, que é um pensamento único, né? Um pensamento dominador, que quando eu falo assim, pensam em diversos sentidos, no sentido ideológico mesmo, no sentido religioso. Então eles querem impor assim aquilo que eles pensam, aquilo que eles acreditam enquanto religião, e o que eles acreditam enquanto sociedade, que a sociedade tem que ser dessa maneira que eles querem, né? É assim que tem que ser. E a ideia da eliminação existe. Existe a ideia da eliminação. Eliminar os inimigos, eliminar tudo que seja diferente, tudo que pensa diferente, tudo que age de forma diferente, diferente da maneira como eles pensam. É dessa maneira. Então, sobre essa questão da guerra, né? Como eu falei para vocês, não pretendo alongar muito aqui, tá? Mas os Estados Unidos acabou entrando. Com isso, a ONU, né, vem a público condenando a agressão dos Estados Unidos ao Irã, tá bom? E junto com a ONU, né, olha só, bombardeios ordenados pelo presidente Donald Trump acendem alerta global sobre risco de conflito de grandes proporções. A tendência do conflito é ganhar uma proporção maior do que já está, tá? Ainda mais com a entrada dos Estados Unidos no meio desse rolo todo. O próprio Irã tinha alertado os Estados Unidos, não venha, né, não entre nessa guerra. Não, os Estados Unidos, com a cabeça do Trump, né? O Trump ele acha que ele é o todo-poderoso, que ele pode fazer qualquer coisa. Foi, né, mandou então bombardear, né, lá o Irã. E aí com isso então, aqui o secretário da ONU, né, o Antônio Guterres, expressou profunda preocupação com o uso da força por parte dos Estados Unidos, né? E o comunicado dele diz assim: estou profundamente alarmado com o uso da força pelos Estados Unidos contra o Irã hoje. Esta é uma escalada perigosa em uma região já à beira do colapso e uma ameaça direta à paz e seguranças internacionais. Há um risco crescente de que este conflito fuja rapidamente do controle, com consequências catastróficas para civis, a região e o mundo. A única esperança é a paz. Tá? Aí está aqui o Benjamin Netanyahu parabenizando Trump, né? Não gosto muito dessas figuras, eu detesto essas figuras, viu, gente? Trump, Netanyahu, não consigo nem olhar para esses caras, é uma coisa impressionante. É um horror assim que, sabe, que eu tenho contra eles, né? E aí, por sua vez, então, nós vamos ter aqui diversos membros, né, mundiais, tá? Criticando esse ataque. São vários líderes, tá? O ministro das Relações Exteriores lá do Irã, o Abbas Araghchi, denunciou a ação
como uma violação grave do direito internacional, da Carta da ONU e do Tratado de Não Proliferação Nuclear. Em postagem na Rede X, ele declarou: os Estados Unidos, membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, cometeram uma grave violação ao atacar instalações nucleares pacíficas do Irã. Os acontecimentos desta manhã são ultrajantes e terão consequências duradouras. O Irã reserva todas as opções para defender sua soberania, interesses e povo. E aí nós vamos ter aqui, ó, governos da Austrália, né? Sabe? Todos aqui do México condenando, da Venezuela, né? Condenando esse ataque de Cuba, tá? E diversos outros países aqui, tá? Condenando principalmente esse ataque aí que os Estados Unidos acabou entrando, né, no meio dessa guerra, né? Já era esperado, né, que os Estados Unidos fosse de repente intervir, só que é uma coisa assim que o Israel não mediu as consequências de uma invasão assim, do jeito que eles fizeram ao Irã, a gente chama o Irã de Iraque. Eles não pensaram um pouco mais sobre as consequências de tudo isso, né? Estavam talvez imaginando assim que com a guerra que eles vinham, ou seja, as invasões, as agressões, porque eu vejo tudo isso, gente, como agressão. É uma verdadeira agressão, né? A agressão à independência, né? A qualquer país. Qualquer país, quando você invade, quando você pratica, sabe, guerra, pratica coisas absurdas, violentas contra um determinado país, como estava acontecendo com a Palestina, tudo que Israel vinha fazendo contra a Palestina não tinha como se defender, né? Não tinha como se defender. Era a questão do Hamas, não sei o que, aquela coisa toda, mas nem o Hamas, não apareceu o Hamas atacando Israel, nem nada, né? Teve aquele ataque lá no começo, segundo, né, provocou a guerra, essa coisa toda. Mas você não viu, porque são fracos, né? São frágeis. E então era uma coisa assim, nossa, Israel poderoso, aquela coisa toda. E aí agora, quando resolveu, né, atacar o Irã, talvez eles não esperavam uma reação assim tão contundente quanto foi a reação do Irã, né? Como está acontecendo até esse momento. Então o Irã está também lançando suas bombas, lançando um monte de coisa contra Israel. E muita gente em Israel está sofrendo essas consequências. Bom, aí as consequências dessa guerra é um problema do Irã ou é um problema de Israel? É isso que a gente tem que se perguntar, né? É um problema do Irã ou é um problema de Israel? Israel é quem é o problema. É lógico, é claro, é Israel. Israel que está provocando tudo isso. Então Israel tem que atacar e os países então ficam todo mundo quieto. Todo mundo falar amém, né? Não dizer nada. Não, ele respondeu. Ele respondeu ao ataque de Israel. Então, a mensagem que a gente tem que sempre deixar, assim, muito evidente, muito claro, é a mensagem pela paz. Tá? Só que a paz mundial, eu fico assim. A gente teria que ser um pouco kantiano, o Kant ele vai tratar sobre a paz perpétua, né, o livro que ele escreveu, e a gente sabe assim da luta de Kant, o pensamento dele, do filósofo, né, alemão, sobre assim sobre a paz, a importância da paz mundial, que levou ele, né, a escrever esse importante livro, essa importante obra, A Paz Perpétua, aonde ele até propunha lá o fim dos exércitos, né, no mundo. Quer dizer, a paz, para ela ser duradoura, teria que, na realidade,
nesses acordos aí internacionais, essa coisa toda, você exterminar não só essas armas nucleares, bombas nucleares, mas o exército também. Daria fim ao exército, né? Para que essa paz ela pudesse acontecer. Mas a gente vê que isso tudo é um sonho, né? A gente não deixamos de sonhar, né? Filósofo tem que sonhar, né? Essa chamada utopia do realizável, da possibilidade. Sempre a possibilidade que vai nos movendo, que nos move, que nos faz se mexer, que nos faz sair do lugar, não ficar omisso, não ficar quieto, qualquer coisa assim. Mas a gente vê assim a dificuldade, né, gente? A dificuldade, porque as coisas dependem muito também desses grandões aí, sabe? Esses que têm a força, sabe, da guerra, que teria que a razão entrar em campo, sabe? A razão entrar em campo. Pensar na humanidade. Esses senhores aí não estão pensando, por exemplo, na humanidade, não estão pensando nas consequências que tudo isso gera, por exemplo, para a humanidade, né? Infelizmente. Então é isso que eu tinha para hoje. Desejo um ótimo domingo. Fiquem com Deus, tá? Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, né, estejam com todos nós, com o mundo. Tá? Vamos rezar para que possamos assim conquistar essa paz. Um grande abraço e até a próxima.